Boa tarde a todos, mais uma vez. É com imensa alegria que vejo colegas, amigos e companheiros reunidos no mesmo espaço para mais uma conferência. Redobrado gosto por termos distintos oradores de diversos países. Falo-vos do Brasil, de Angola e também de Portugal. Sendo a partilha de conhecimentos absolutamente relevante e indispensável, e sendo a formação contínua um objetivo primeiro da Associação Dr. António Cordeiro da Cunha, é com especial satisfação que agradeço a presença de todos. Esta conferência é organizada pela Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha e pelo Rotary Club de Albufeira. Agradecemos na pessoa do seu presidente e fundador, o Dr. António Cordeiro da Cunha, e também agradecemos aos companheiros a participação que tiveram na organização desta sessão. Como sabem, hoje perguntaremos: os contratos são para cumprir? A alteração posterior das circunstâncias. É este o tema que vamos hoje abordar. Como oradores convidados, temos o gosto de receber, e é sempre com imenso gosto que recebemos, o professor doutor Alberto de Sá e Melo. Temos também o professor Fernando Falcão, que nos falará diretamente do Brasil. E depois teremos a oportunidade de ouvir o doutor Lísio Fajó, que é advogado e que falará a partir de Angola, creio eu, a partir do Sumbe, uma cidade lindíssima. A palavra será concedida a cada um dos oradores por um período aproximado de 15 minutos. Obviamente, estes 15 minutos são flexíveis. Após iniciaremos o nosso debate. O debate será, como sempre, moderado pelo Sr. Dr. Silva Cordeiro. Terão intervenção no debate todos os que manifestarem essa intenção, podendo fazê-lo através do bate-papo do Zoom ou sinalizando essa vontade, levantando a mão, que é uma das ferramentas utilizadas ou disponibilizadas por esta plataforma Zoom. As questões podem também ser enviadas via Facebook, seguindo o evento criado pelo grupo da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha. Antes de iniciarmos os trabalhos, tenho que deixar aqui um agradecimento especial pela forma como colaboraram na realização desta conferência os senhores doutores José Alfredo Eduardo, diretor do Gabinete da Educação do Kwanza Sul, e o Sr. Dr. Sidónio Silva, presidente do Conselho Provincial do Kwanza Sul da Ordem dos Advogados de Angola. Imensamente grata, Dr. José Alfredo Eduardo e Dr. Sidónio Silva. Estamos juntos, como se costuma dizer por aí. Sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro. Obrigado, doutora Carla Silva Cunha. Começo, obviamente, por saudar o Rotary Club de Albufeira, na pessoa do Dr. Jorge Azevedo, que sempre, enfim, muito prestável e sempre muito bem disposto nestas nossas conferências. E agradecer, enfim, a quem nos faz companhia e a quem vai dar sentido a esta conferência, ao professor Alberto Saimelo, ao professor Fernando Falcão e ao doutor Lísio Feijó, tanto mais que esta é uma daquelas matérias que, enfim, até por fazer parte do património comum dos juristas, não só de língua portuguesa, como de tradição ocidental, é uma matéria que interessa, enfim, é mais do que uma nacionalidade. É mesmo, e em mais ainda, em tempos de grande instabilidade económica e financeira, e recordando aqui os tempos da pandemia e os tempos dos choques financeiros que temos tido, enfim, desde logo a grande crise financeira de 2007, que começa em 2007, prolonga em 2008 com o Lehman Brothers e que veio suscitar e reavivar o interesse desta matéria.
Sendo assim, agradecendo, obviamente, que a promoção da Associação de Direito do Dr. António Cordeiro da Cunha e, obviamente, quem nos está a ver aqui e no Facebook, eu passo desde já a palavra ao Dr. Carlos Silva Cunha para a apresentação concreta de cada um dos nossos oradores, a quem eu repito o meu muito sincero agradecimento. Obrigada, Dr. Silva Cordeiro. O nosso primeiro convidado já é um repetente, é um amigo da casa, o professor Dr. Alberto de Sá e Melo. O professor Alberto de Sá e Melo é doutor em Direito, é professor catedrático convidado na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa e no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão. Aliás, é diretor do curso de Direito do ISMAT, em Portimão. É consultor jurídico da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal desde 1984. É advogado. É árbitro da parte empregadora nos tribunais arbitrais de fixação de serviços mínimos em greve de Conselho Económico e Social. Tem mais de uma centena de títulos jurídicos publicados, mais de uma centena, entre os quais o Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos, quinta edição de 2023, e Direito do Trabalho para Empresas, quinta edição de 2023 também. Estes são dois exemplos de muitos livros, muitos títulos editados pelo professor. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Carla Silva e Cunha. Muito obrigado, doutor Silva Cordeiro. Quero saudar os presentes, quero saudar os participantes, quero saudar os que assistem à conferência por convite e quero agradecer muito o convite da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha. Mais uma vez teve a gentileza de me convidar para esta conferência. Eu penso demorar um bocadinho mais do que os 15 minutos, confio na vossa tolerância. É-me pedido que fale, é esse o tema geral da conferência, a resposta a uma questão. Os contratos são para cumprir? E se são para cumprir, o que acontece quando as circunstâncias em que foram celebrados se alteram? Ora, coexistem no direito civil português um princípio e uma regra que podem resultar em soluções distintas, mesmo opostas, quando da execução dos contratos. O princípio é o princípio pacta sunt servanda. Os pactos são para ser observados. Os pactos devem ser observados, devem ser cumpridos. Este princípio tem origem no direito canónico medieval. E existe, a par deste princípio, uma regra, que é a regra rebus sic stantibus. Estão assim as coisas à letra, ou seja, as partes celebram um contrato, um acordo, tendo em consideração a situação de facto existente no momento da sua celebração, podendo assim invocá-lo com razão da alteração ou rompimento do pacto quando ocorram mudanças substanciais, extraordinárias e imprevisíveis que modificam o equilíbrio do acordo, trazendo vantagem a uma das partes e um prejuízo ou lesão enorme à outra parte. Para quem gosta de latim, a regra rebus sic stantibus completa é contractus qui habent tratum successivum e dependência de futuro rebus sic stantibus intelliguntur. É uma regra do digesto. O Código Civil Português contém duas normas que aparentemente acolhem a cláusula rebus sic stantibus. Ambas se referem à base do negócio, como informadora e determinante da vontade negocial. Uma das regras está no artigo 252, número 1 do Código Civil, segundo a qual o erro que recaia nos motivos determinantes da vontade só é causa de anulação se as partes houverem reconhecido por acordo a essencialidade desse motivo.
Aqui não se alude às circunstâncias envolventes, ao contexto da celebração do negócio, mas à motivação pessoal das partes, aos pressupostos subjetivos da celebração. Neste caso, se estas estiverem gorados, a vontade considera-se viciada e o negócio é anulável. Não tem nada a ver com a alteração das circunstâncias. Já o número 2 do mesmo artigo tem um diferente enquadramento. Se o erro recair, prestem atenção, sobre as circunstâncias que constituem a base do negócio, citei, aplica-se ao erro do declarante o regime de resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias vigentes à data da conclusão do negócio. Aqui sim, alude-se às circunstâncias, à envolvente da celebração do contrato, que supostamente condicionou os termos do estipulado e mesmo a sua celebração. E então isto transporta-nos para a regra essencial neste domínio. Esta regra contém-se no artigo 437, número 1 do Código Civil, que é uma regra com um folgo diferente. Ela tem nada menos do que 6 pressupostos cumulativos de aplicação. 6, a saber. Primeiro, se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar. Primeiro pressuposto. Segundo, tiverem sofrido uma alteração anormal. Terceiro, a parte lesada tem direito à resolução do contrato. Quarto, ou à modificação dele segundo juízos de equidade. Quinto, desde que as exigências das obrigações por ela, parte lesada, assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé. Sexto e último, e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. O Código Civil Português, por outro lado, já voltaremos a analisar cada um destes pressupostos, o seu significado. O Código Civil Português, por outro lado, faz questão de acolher o princípio da pontualidade no cumprimento das obrigações, que é um princípio que decorre daquele que eu referi no início, o pacta sunt servanda. Esta regra contém-se, como todos sabem, no artigo 406 do Código, que consagra os contratos devem ser pontualmente cumpridos e só por mútuo consentimento dos contraentes podem modificar-se ou extinguir-se. Em que ficamos? Como é que podemos conciliar o rebus sextantibus com o pacta sunt servanda? Vamos dissecar os elementos de aplicação de uma e outra regra no direito português. Comecemos. A base do negócio, as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar, para os que falam alemão, para os que gostam da expressão em alemão na sua gênese, Geschäftsgrundlage, se a discrepância entre o que as partes queriam, consideravam e a realidade for anterior ou contemporânea da celebração do contrato. Se for originária, há erros. Interessam à nossa exposição os casos em que tal discrepância é superveniente, como diz o título da conferência, e a alteração posterior das circunstâncias, em que se verifica após a celebração do negócio, já durante a sua execução, durante o seu cumprimento. Esta discrepância, realidade, vontade contratual, deve ser objetiva, não pode ter em conta as previsões ou pressuposições individuais dos contraentes. O futuro é, por definição, imprevisível. Não há erro sobre o futuro. Recorreu, então, Hartmann à teoria da base do negócio. Repito, se logo no momento da celebração do negócio as partes se baseiam numa situação que não é real, haverá erro sobre a base do negócio. Já vimos isso. Por exemplo, A, António, julgando ter sido contemplado com um prémio de lotaria, compra a B uma casa cujo custo está muito para além dos seus recursos normais. A enganara-se e não é premiado.
O contrato de compra e venda é anulável? Parece que não. As motivações pessoais de António, desde que não partilhadas por B e por ambos assumidas como pressuposto essencial daquela compra e venda, são irrelevantes para a subsistência do negócio. Mas não é a isto, que a lei se refere como base do negócio. Segundo o próprio Wertmann, a base do negócio são as circunstâncias em que se baseia a vontade negocial. Estas circunstâncias devem ser reconhecidas por ambas as partes e estar patentemente refletidas no negócio concluído. Como, por exemplo, através dos considerandos que se apõem ao contrato, ao clausulado do contrato. Como diz Menezes Cordeiro, as circunstâncias devem ser objetivas, não aspirações subjetivas, não aquilo que as partes sonham ao celebrar o contrato. Assim, as circunstâncias em que as partes fazem assentar a celebração do negócio devem, primeiro, estar expressas no contrato, ou então ser avaliáveis objetivamente pelo senso comum. Os mais pressupostos ajudarão a perceber isto que eu acabei de dizer. A base do negócio é uma abstração. As circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar devem ser densificadas, mediante a estipulação expressa, como eu disse antes, refletida, por exemplo, nos considerandos do contrato. Segundo, devem ser objetivamente avaliáveis, nomeadamente por serem evidentes. Por exemplo, no caso da pandemia Covid-19 que nos assolou há anos, comportar uma quebra incomportável de receitas de uma empresa, irrecuperável em tempo do contrato ser pontualmente cumprido, deve afirmar-se que há uma alteração da base do negócio, se demonstrar que, mediante uma comparação objetiva entre a situação da empresa antes do Covid e depois, num período mais ou menos longo, existe uma alteração objetiva de situação económica. Segundo requisito, a alteração de circunstâncias, diz a lei, deve ser anormal. A lei exige que se trate de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, não pela parte lesada, mas objetivamente imprevisíveis. Dou-vos um exemplo, ou dois. Investir na Bolsa, como todos sabem, é o risco, está sujeito a riscos de oscilação das cotações. Mas se as bolsas encerrarem, esta é uma ocorrência extraordinária e, portanto, já justificará a alteração do contrato. Segundo exemplo, imaginem se eu apostar na vitória de uma equipa de futebol num determinado desafio, arrisco-me a perder. Mas se a derrota for devida a um desastre de aviação, em que morre toda a equipa principal desse clube, obrigando o clube a fazer o tal jogo com a equipa de segundas linhas, então há uma alteração anormal das circunstâncias em que eu baseei a minha aposta. Então, a base do negócio deve ser rompida por efeitos imponderáveis. Segundo, a base do negócio tem de ser bilateral. Isto não se confunde com o facto de a alteração das circunstâncias poder beneficiar uma das partes e prejudicar só a outra. Isto voltaria a ser a motivação das partes. A alteração deve ser anormal, disse eu há pouco. Isto não significa subjetivamente imprevisível. A lei brasileira fala até de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Isto significa apenas que as circunstâncias em que as partes se basearam, em que fizeram assentar a celebração do negócio, sofreram uma modificação que o curso anterior da realidade não deixava prever. Por exemplo, os terremotos e as doenças pandémicas, como foi a Covid, fazem parte da história da humanidade. Mas a sua ocorrência, quando devastadora, não deixa de ser anormal. Os terremotos são acontecimentos extraordinários, ainda que se viva numa zona com uma falha sísmica.
as doenças pandémicas são imponderáveis numa sociedade como a nossa, em que a maior parte das doenças é controlável e estão controladas. A lei diz: o contrato pode ser resolvido ou modificado. Deve ter-se presente o princípio geral de direito contratual, o da conservação ou aproveitamento do negócio jurídico. Este justifica a conversão ou redução dos negócios que estiverem só parcialmente viciados. Assim, se o negócio puder ser aproveitado sem a parte que provoca a tal lesão enorme, o tal desequilíbrio, sem a parte que o desequilibra para além do risco aceitável, deve ser apenas modificado e não resolvido. A modificação pode ser quantitativa, por exemplo, a redução do preço ou a supressão de cláusulas, e qualitativa, mediante, eventualmente, a modificação de cláusulas. A modificação de cláusulas, no entanto, só pode ocorrer por acordo das partes ou quando a lei a imponha. Olhem, dou-vos o exemplo dos negócios usurários, em que a lei impõe a modificação de cláusulas nos termos do artigo 1146, número 3 do Código Civil. Pode haver resolução do contrato, é o exemplo clássico do cortejo que era para passar num determinado sítio onde foi arrendada uma varanda e que deixa de passar. A lei portuguesa é expressa na imposição da conservação do contrato afetado pela alteração das circunstâncias, mediante a aceitação da sua modificação nos termos que a seguir veremos. Aproximo-me do fim. A lei refere que a resolução ou modificação pode ocorrer a requerimento da parte lesada. É esta a expressão que a lei utiliza. Oliveira Ascensão e Menezes Cordeiro remetem para o conceito de lesão enorme para uma das partes. Se a lesão for bilateral, não há desequilíbrio contratual inexpectável e injusto. A lei portuguesa refere a exigência do cumprimento das obrigações emergentes do negócio vitimado pela alteração das circunstâncias. Deve afetar gravemente o princípio da boa-fé. É esta a expressão que se contém na lei. Oliveira Ascensão refere que o recurso à boa-fé foi um expediente dos intérpretes germânicos na ausência da base legal. Desaconselho o recurso à boa-fé. Eu entendo que a modificação ou resolução dos contratos por alteração das circunstâncias visa corrigir um desequilíbrio no mapa contratual, derivado de acontecimentos imprevisíveis, dado o quadro habitual expectável de evolução da realidade. Não pode a correção de um desequilíbrio provocar um novo desequilíbrio de sinal contrário. É como a aplicação da regra de restituição por enriquecimento sem causa, até à medida do enriquecimento do um, até à medida do empobrecimento do outro. O critério para a modificação do contrato, ela é, segundo a lei civil portuguesa, o da equidade. A equidade é, na acessão tradicional, que até hoje não foi superada, a justiça do caso concreto. Aplicada a este instituto, a decisão segundo a equidade significa que só a análise das circunstâncias de cada caso concreto, nunca uma valoração genérica, pode resolver os diferendos sobre resolução ou modificação dos contratos por alteração das circunstâncias. Aplicado ao nosso problema, isto significa que a resolução ou modificação de cada contrato deve ser decidida caso a caso. Não serve formular-se um juízo genérico sobre se a pandemia Covid-19 mudou globalmente as circunstâncias. Não pode. Tem que se verificar caso a caso, porque se a pandemia, por exemplo, modificou as circunstâncias, modificou para ambas as partes. E, portanto, para se puxar para um lado, é como a manta que é curta, não pode destapar-se do outro. Nos termos do artigo 438, a parte lesada não goza do direito de resolução ou modificação do contrato
se estava em mora no momento da verificação da alteração das circunstâncias. Perderia o direito à resolução ou modificação do contrato a parte lesada que estivesse em mora, que com a sua mora tivesse colocado o contrato sujeito à alteração das circunstâncias, que de outro modo se teria verificado com a obrigação já cumprida. E, portanto, foi a mora que provocou que, entretanto, as circunstâncias se alterarem. Portanto, se há se atrasar culposamente e injustificadamente a entregar a mercadoria e que, por causa da proibição de voos para um determinado país, tal entrega se tornar impossível, já não pode prevalecer-se da faculdade de resolver ou modificar o contrato por alteração das circunstâncias. Se, pelo contrário, se tratar de uma entrega fracionada e as prestações vincendas se impossibilitarem por causa qualquer que seja, o atraso na realização de uma delas não implica que o remanescente do contrato seja alterado. Concluo. Diz-se que um homem é ele mesmo e a sua circunstância. Como realidade viva, os contratos também se subordinam à vontade autónoma e livre manifestada naquilo que está convencionado. Mas não uma autonomia da vontade abstrata e puramente formal. A vontade das partes, expressa nos contratos, deve ser integrada pela circunstância em que se manifestou. Se o enquadramento circunstancial da manifestação de vontade sofre uma alteração anormal e imprevisível, naquele contexto, o contrato pode ser revisto, recompondo o equilíbrio contratual pré-existente que se perdeu com a modificação das circunstâncias. É esta a doutrina que eu considero ser preferível neste domínio. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Dr. Alberto Saimel. É sempre um gosto ouvi-lo e mais perceber que todo este tema foi analisado na perspectiva desta conferência. Muito obrigada pela sua colaboração, e nós vamos continuar a chamar por si ao longo destas nossas conferências. Deixem-me dar nota de que temos a doutora Beatriz Furtado, representante da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau. Temos aqui já a Guiné-Bissau connosco. Um beijinho muito grande à doutora Beatriz. Uma nota também para o doutor José Eduardo, que eu há pouco identifiquei. Doutor José Eduardo, estamos juntos. Muito obrigada pela colaboração na organização desta sessão. O doutor José Eduardo foi quem... Olá, doutor, como está? É sempre um gosto vê-lo. Está em Sumba. Está a ver-nos de Sumba. De facto, de Sumba, quase a sua, Angola. Obrigado. Muito obrigada, Muito muito obrigada. Muito Obrigado. obrigada por toda a colaboração que tem tido, toda a ajuda que nos tem dado. É sempre um gosto Obrigado. vê-lo e estamos juntos, como sempre. Exatamente. Obrigado. Bom trabalho. Força. Obrigada. Deixem-me também dizer que o Facebook está aqui completamente em alvoroço. Temos imensos participantes: Luís Filipe Dantas, Cristina Bentes, Maria Helena Gorgulho, Susana Ribeiro, Francisco Ferreira, Nelson Terezo, Valéria Cheque, o companheiro João Oliveira, Marcos Silva, José Carlos Parreiro, o doutor Varela de Matos, que todos conhecemos da Ordem dos Advogados, o doutor Jorge Pote, Salcina Gonçalves. Enfim, não vou dizer todos os nomes agora, vou, à medida que o tempo vai decorrendo, vou identificando algumas das pessoas que nos vão acompanhando. Vejo também Marco Silva, José Gonçalves, um conjunto de amigos que nos vão acompanhando ao longo destas sessões.
Sabemos que temos já aqui um momento para rever com o professor Dr. Alberto Sá Melo. Vamos ouvir agora o nosso segundo convidado, o professor Fernando Falcão, que, como já vos disse há pouco, falará connosco a partir do Brasil, sempre o quente Brasil, o bom Brasil. O nosso convidado, o Fernando António Jambo Muniz Falcão, é advogado, com MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, é também professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Professor, vamos ouvi-lo. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, professora Carla. Inicialmente, eu queria agradecer esse convite que foi gentilmente feito pela presidente da Associação de Direito, professor Cordeiro da Cunha, dizer que, para mim, é um privilégio enorme participar desse evento, ouvindo aqui, como eu vi agora há pouco, uma verdadeira aula do professor Alberto de Sá Melo, e dizer que o que nos aproxima não é somente a língua portuguesa. Nossos institutos de direito são muito semelhantes, com a diferença que, historicamente, eles já foram mais experimentados em Portugal do que no Brasil. Talvez aí resida a nossa principal diferença. Mas, enfim, já começando e cumprimentando a todos os colegas que se fazem presentes, a pergunta que orienta a nossa discussão hoje é: os contratos são para serem cumpridos? E a resposta seria: depende. Eu gostaria de fazer uma abordagem a partir de uma perspectiva política das transformações que nós temos sofrido no Brasil, principalmente nos últimos 40 anos, com a redemocratização do país, a partir de um período muito difícil que nós experimentamos aqui, que foi o golpe militar de 1964, que durou até 1985. Historicamente, nossa Constituição Federal sempre teve um viés excessivamente patrimonialista. Noções como função social, como interesse público, eram relegados a um plano inferior no texto constitucional anterior, até que, finalmente, com a nossa redemocratização em 1988, em 1985, perdoem, e com a consequente Constituição Federal de 1988, que eu chamo de Constituição da Ressaca, porque nada mais lógico do que ela viesse trazer todas essas importantes modificações no campo do respeito da dignidade da pessoa humana, da prevalência dos valores sociais e do interesse público. Essa Constituição ganhou entre nós o apelido de Constituição Cidadã. A partir de então, nós passamos a ter uma visão completamente diferente de como se tratar o contrato. É preciso dizer que, na visão das constituições anteriores, inclusive da Constituição ditada pelo regime militar, em 1967, profundamente modificada de forma unilateral em 1969, o que havia era um viés quase que absoluto do Pacta Sunt Servanda, de forma que eu me lembro, isso é uma memória afetiva que eu tenho da época de adolescente, nós tínhamos uma propaganda na televisão que mostrava uma pessoa que contratava um plano de telefonia celular e o plano não funcionava, e num tom jocoso, claro, isso era uma peça de ficção, o funcionário da operadora dizia: mas o senhor não assinou esse contrato? Se o senhor assinou, o senhor está obrigado a cumpri-lo. Então, a ideia que prevalecia até então era que a força obrigatória dos contratos era de caráter absoluto e pouco importava se o cumprimento daquele contrato seria capaz de trazer a ruína da parte que havia contratado. Muito lentamente, a partir da Constituição de 88, houve o reflexo de seus efeitos para toda a legislação infraconstitucional. Em 1990, nós ganhamos o nosso primeiro e até então único Código de Defesa do Consumidor,
E lá no seu artigo 6º, nós inauguramos aquilo que à época os críticos chamavam de retrocesso socialista. O Código de Defesa do Consumidor consagrou pela primeira vez a possibilidade de que um contrato pudesse ser modificado em razão de circunstâncias supervenientes. A doutrina chamou essa possibilidade de teoria da quebra da base do negócio contratual. Eu peço licença aos colegas para ler exatamente o que diz o artigo 6º, quando fala, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. É interessante contextualizar que, à época, o surgimento dessa possibilidade da mutação do ajuste contratual foi objeto de muita controvérsia, justamente em razão de que o entendimento prevalecente até então era que, uma vez firmado esse vínculo obrigacional, as partes não poderiam dele se desincumbir ou se desvincular, senão mediante o cumprimento do ajuste ou senão mediante a própria convergência da vontade das partes que haviam contratado. Mas talvez porque o Código de Defesa do Consumidor somente se aplicava às relações de consumo, essa repercussão dessa alteração legislativa não tenha sido tão significativa quanto foi aquela provocada pelo nosso Código Civil, que vigora até hoje, que é do ano de 2002. E por que o nosso Código Civil trouxe uma alteração tão importante para essa visão da força obrigatória dos contratos? Em primeiro lugar, porque pela primeira vez o texto do Código Civil consagrou a chamada função social do contrato. O nosso artigo 421 do Código Civil Brasileiro hoje traz como redação, no seu caput, que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E, claro, como conceito jurídico indeterminado que é, essa noção de função social do contrato vai depender da situação concreta em que se aplica a norma. É preciso dizer também que nós tivemos agora, num passado muito recente, uma mudança de orientação política na chefia do nosso executivo aqui no Brasil, na presidência da República, em que nós saímos de 3 gestões consecutivas de um governo alinhado à esquerda e nós tivemos um presidente da República alinhado a uma direita excessivamente conservadora. E isso fez com que essa noção do liberalismo econômico, da autonomia da vontade, ela ganhasse uma força muito grande, e nosso Código Civil, em 2009, ganhou alguns acréscimos do que se chamou, na época, da Lei da Liberdade Econômica. E foi, então, que foi acrescentado um parágrafo único, esse artigo 421, que passou a dispor que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Por óbvio, a possibilidade de alteração do conteúdo do contrato sempre foi uma excepcionalidade. Engana-se quem pensa que a força obrigatória dos contratos acabou sendo relegada a um plano inferior em razão dessa visão de justiça contratual, dessa percepção de que os contratos são importantes instrumentos de circulação e de geração de riquezas e, consequentemente, a sua utilização não pode servir para um propósito diferente desse. Então, partindo da premissa de um contrato bilateral, oneroso e comutativo, não se pode conceber a hipótese de um contrato cujo cumprimento venha trazer a ruína da parte que contratou. Então, essa inclusão de uma visão que excepciona a modificação do conteúdo do ajuste, relegando-a para situações excepcionais, nada mais foi do que a positivação no texto da lei daquilo que a jurisprudência, que a doutrina muito já tratava desde que o nosso Código Civil
consagrou a chamada teoria da imprevisão. E aqui eu chego na questão que eu considero primordial para responder à pergunta que é feita no tema do nosso debate, que é se os contratos devem ser cumpridos, né? A partir de 2002, tivemos a positivação no Código Civil daquilo que o professor Alberto de Samello mencionou em relação ao Código Português, e é absolutamente semelhante, para não dizer idêntico, de que em situações excepcionais, em situações extraordinárias, é permitido ao Estado juiz intervir nessa relação de domínio privado, seja para modificar ou até mesmo para anular uma cláusula de um contrato. Eu vou usar aqui como referência aquele caso que para a gente é um lind case do nosso Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência da teoria da imprevisão. Como é de conhecimento notório, nós brigamos aqui durante toda a nossa história com uma inflação galopante, uma inflação que em 1988 chegou ao patamar absurdo de 88% ao mês. Então, esse é um quadro de hiperinflação econômica que corrói o poder de compra da moeda, que, consequentemente, faz com que as pessoas percam o referencial econômico, principalmente de preço de qualquer objeto, de qualquer produto. Naquela época, começou a se gestar a ideia de um plano, e foram sucessivos os planos econômicos que tentavam debelar esse dragão inflacionário, até que em 1994, nós tivemos aqui o Plano Real, que mudou o nome da nossa moeda e, por incrível que pareça, fez tudo para que desse errado e acabou dando muito certo. Porque, a partir do Plano Real, houve uma indexação da nossa moeda ao dólar, uma paridade absolutamente artificial, que fez com que a nossa nova moeda, o real, passasse a valer como um dólar. E qual foi o impacto que isso trouxe nos contratos da época? As pessoas que tinham contratos de financiamento, que são normalmente contratos de trato sucessivo, né, cujas prestações precisavam sofrer um reajuste, tinham a preferência de escolher como fator de reajuste dessas prestações o dólar. Acontece que em 1997, 3 anos após a vigência do Plano Real, desse plano econômico, a pressão inflacionária sobre essa âncora cambial foi muito forte, o que fez com que o Brasil tivesse que mudar a sua política econômica, substituindo um regime de câmbio fixo por um regime de câmbio variável. E nós tivemos, de um dia para o outro, uma desvalorização da nossa moeda em 70%. Então, se no dia anterior um real tinha o mesmo valor que um dólar, no dia seguinte um dólar valia R$1,70. Isso fez com que essas prestações nesses contratos, normalmente de financiamento de veículos automotores, tivesse um impacto significativo. Esse aumento do valor da prestação foi, na verdade, o resultado do represamento dessa inflação que era contida pela adoção do regime de câmbio fixo. Consequentemente, as partes insatisfeitas foram demandar em juízo, justamente fazendo uso da teoria da imprevisão como justificativa para a intervenção estatal, no sentido de que houvesse a mudança daquilo que havia sido anteriormente ajustado. Então, com base nesse exemplo, que, como eu expliquei agora há pouco, é um leading case no Brasil, eu leio o enunciado do artigo 478 do Código Civil Brasileiro, que inaugurou aqui no direito civil brasileiro o que nós chamamos de teoria da imprevisão. Diz o artigo 478, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. No primeiro momento, é preciso que se diga que houve uma incompreensão de que a teoria da imprevisão
é uma situação excepcionalíssima. O fato de que, a partir de então, os contratos passaram a poder ser modificados por uma decisão judicial, em absolutamente nada diminui a importância e o prestígio do princípio que, entre nós, ficou conhecido como o princípio da força obrigatória dos contratos. Os contratos continuam, sim, gravados tacitamente com as cláusulas da imutabilidade, da intangibilidade. Só que agora deixaram de ser um verdadeiro dogma do direito civil e passaram a ser algo suscetível de controle judicial. Mas, como diz o caput do artigo 478, a sua incidência, a incidência da teoria da imprevisão, só tem cabimento naqueles contratos de execução continuada ou de execução diferida. Por óbvio, se nós estamos falando de uma alteração substancial da prestação entre o momento do ajuste e o momento do cumprimento, nos contratos de execução instantânea, sequer há um decurso de tempo suficiente para que possa ocorrer esse acontecimento extraordinário ou imprevisível. Portanto, o cabimento da teoria da imprevisão já excluía de plano a possibilidade de modificação do ajuste nos contratos de execução instantânea. Então, em sendo o contrato de execução continuada ou diferida, era preciso, aliás, é preciso que concorram duas circunstâncias simultâneas. É preciso que a prestação de uma das partes se torne excessivamente onerosa e é preciso também que haja extrema vantagem para a outra. A noção de onerosidade excessiva não diz respeito a uma onerosidade no caso concreto para aquela determinada pessoa. Uma pessoa que compra algo e assume a obrigação de pagar em prestações periódicas, se ela perde o seu emprego e perde, consequentemente, a sua renda familiar, qualquer prestação para ela é onerosa. Nós dizemos por aqui, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, que a prestação é excessivamente onerosa quando ela é onerosa para qualquer pessoa naquela circunstância. No exemplo que eu citei como o caso paradigma, aqui no Superior Tribunal de Justiça, o aumento do valor da prestação em 70% de um veículo automotor é indiscutivelmente excessivamente oneroso para qualquer pessoa, independente da pessoa ter ou não condições de arcar, de cumprir aquela prestação. Mas não basta que haja uma excessiva onerosidade para uma das partes, é preciso que haja uma vantagem para a outra, né? É preciso que exista uma correlação entre o prejuízo de um e uma espécie de enriquecimento sem causa da contraparte que contrata. Mas tudo isso em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Essa noção de extraordinariedade e de imprevisibilidade levou um certo tempo até que finalmente fosse suficientemente compreendida. Era comum, à época, pessoas pedirem a incidência da teoria da imprevisão nos contratos porque haviam se divorciado de seus cônjuges ou porque haviam falido em seus negócios e tratavam essas hipóteses como se fossem situações extraordinárias e imprevisíveis. A extraordinariedade, por óbvio, é aquilo que foge do que é ordinário, do que é comum. Como disse o professor Alberto de Samello, uma pandemia com efeitos devastadores, como foi essa pandemia do Covid-19, ela não pode ser tratada como algo compreendido ordinariamente. A última grande pandemia mundial tinha sido a gripe espanhola, no início do século passado. Então, não podemos chamar de ordinário aquilo cuja ocorrência se dá uma vez a cada 100 anos, né? Nós não podemos chamar de imprevisível aquilo que possa ser compreendido pelo homem comum. Por exemplo, naquela lógica da mudança da nossa política cambial, o homem médio, o homem que, como eu, por exemplo, conhece de política econômica porque assiste o noticiário na televisão, não faz a menor ideia de que nos gabinetes do Poder Executivo Federal está em discussão a mudança da política econômica, dos rumos econômicos do país. Então, quanto mais nós interpretamos o artigo 478 do Código Civil Brasileiro e quanto mais conhecemos essa noção
da teoria da imprevisão, mais a gente tem a certeza do seu caráter de extraordinariedade. Portanto, já me caminhando para o final, porque eu estou muito preocupado aqui também com o cumprimento do tempo que foi dado a cada um dos debatedores, a ideia do cumprimento do contrato permanece praticamente a mesma de antes. Os contratos, sim, devem ser cumpridos. A questão agora é que, em razão dessa visão que enxerga nos contratos o cumprimento de uma função social, esses contratos não podem ser cumpridos se o cumprimento do contrato for capaz de levar à ruína, ou pelo menos a um prejuízo significativo de uma parte que contrata, em razão desses acontecimentos que, desde o momento da realização do negócio jurídico até o seu cumprimento, mudam por completo as bases dessa relação negocial. Então, já me encaminhando para o fim, eu agradeço bastante a oportunidade de dirigir aos colegas e às colegas. Muito obrigada, professor. Nós é que agradecemos este tempo que nos dedicou. Muito obrigada por estar connosco, o professor Fernando Falcão. Deixem-me também dar nota aqui da presença de um grande amigo e colaborador da associação, o professor Tarcísio Roberto Nascimento, que está connosco também, que é sempre um gosto a recebê-lo, também mais uma voz, uma voz do direito vinda do Brasil, um homem que nós gostamos sempre de ter connosco. Muito obrigada por estar aqui e por nos ajudar sempre. Dar aqui também conta da presença do Dr. Cunha Aguiar, Helena Araújo, o Dr. Salvio, o Dr. Rui Saavedra. No Facebook temos a professora Cristina Alves, Luís Reis, Noémia Marques, Rita Moeiro, Paulo Barroso, Vítor Pereira, Karina Silva, Wanda Norte, Eurico Santos, enfim, podia ficar aqui a debitar nomes. O que é certo é que temos muitas pessoas connosco, que é sempre um imenso gosto. Temos muitos alunos do ISMAT de Portimão, que vão passando aqui pelo Facebook e vão deixando umas notas, já ouviram a apresentação dos professores. Agora, nós temos prevista aqui a intervenção do Dr. Lísio Feijó. Eu tenho ideia que o doutor não terá conseguido entrar, não terá conseguido uma internet em condições. Foi a última informação que eu recebi. O doutor Lísio tinha também uma apresentação para fazer, mas as coisas são assim, a vida é assim, nós temos que ir andando. Se entretanto o doutor conseguir estar connosco, ouviremos a sua intervenção. Para já, e depois dos agradecimentos feitos, passo a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro para iniciarmos o nosso debate. Ora bem, obrigado ao professor Alberto Saimelo, com quem de facto já trabalhámos noutras circunstâncias, na altura quando desempenhávamos funções no Instituto do Acesso ao Direito, e que mais uma vez nos brindou, enfim, com a sua eloquência e com a sua generosidade, o que obviamente agradeço. Pela primeira vez, o professor Fernando Falcão, com quem trabalhámos e que de facto, enfim, nos veio apresentar não apenas uma visão jurídica, mas uma visão socio-histórica muito interessante, e que precisamente porque também é um pedaço de cultura que aqui nos veio trazer, eu especialmente agradeço. Em relação a esta parte da nossa conferência, eu pedia agora a todos os participantes neste debate que, querendo efetuar ou formar alguma pergunta a qualquer um dos nossos palestrantes, ou um ou outro alternativamente, que o assinale, seja através da ferramenta, a mãozinha amarela, seja através de qualquer outra forma que, com maior ou menor exuberância, manifeste a intenção de colocar a pergunta. Ora, e portanto, pedia então enfim, a todos os intervenientes que assinalem tal intenção. Ora bem, como
costuma acontecer, normalmente há sempre algum acanhamento. E eu, nesse caso, coloco à consideração de ambos os nossos palestrantes e, obviamente, contando com a sua tolerância, um pouco algo que resulta do paradoxo do grão de areia, aliás, do monte de areia, que é quando é que uma pequena quantidade de areia se transforma num monte de areia. Onde é que eu quero chegar com isto? Quando é que um fenómeno inflacionário, que é um fenómeno comum, pode assumir relevância, isto na perspectiva de cada um de vós, pode assumir uma relevância tal que possa justificar a alteração ao encontro da teoria da imprevisibilidade ou da modificabilidade das circunstâncias, dependendo da perspectiva de cada um dos vossos ordenamentos. E começaria pelo professor Alberto Saimel, nesse caso. Muito bem. Eu respondo-lhe citando a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Não propriamente a propósito da inflação, mas a propósito de um acontecimento que ganha nova atualidade por causa de estarmos a cumprir 50 anos. O 25 de Abril. O que é que aconteceu aos contratos antes e depois do 25 de Abril? Será que a verificação do 25 de Abril, e depois já falarei do caso da inflação, será que a verificação do 25 de Abril foi suficiente para que se considerasse que tinham mudado de tal modo as circunstâncias que se justificasse uma modificação ou resolução dos contratos? Ou então a pandemia Covid-19. Será que a ocorrência, a superveniência da pandemia Covid-19 foi suficiente para que os nossos tribunais superiores considerassem que havia uma alteração tão grande na base do negócio que se deveriam modificar ou resolver os contratos? Pois bem, o Supremo Tribunal de Justiça português, nem o 25 de Abril, nem a descolonização, nem as nacionalizações, nem as expropriações de terra concitaram ao Supremo Tribunal de Justiça a aplicação do artigo 437. E, portanto, entenderam que, sendo circunstâncias extraordinárias, não eram de molde a justificar uma alteração, uma modificação dos contratos com esse fundamento. Já o Supremo foi um pouco mais permissivo na crise económica de 2009, 2014, que todos vivemos, acompanhámos-la com a Troika. O Supremo Tribunal de Justiça foi mais permeável à aplicação do artigo 437. Pois bem, o que eu acho que se passa, em resposta à sua questão e concretamente sobre a inflação, é o seguinte: a decisão de uma situação de acordo com o artigo 437, que prevê a modificação ou resolução por alteração das circunstâncias, como eu disse há pouco, deve ter em conta nas grandes alterações socioeconómicas, como poderão ser fenómenos como 25 de Abril, as nacionalizações, a descolonização, a crise económica de 2009, 2014, que a decisão da sua aplicação com esse fundamento num caso concreto determina a sua aplicação em todos os casos que tenha experienciado a mesma grande alteração socioeconómica. E, portanto, a ideia é a seguinte: se é verdade que, por exemplo, a pandemia Covid-19 provocou perturbações gravíssimas nas empresas, que justificariam que elas modificassem os contratos com os seus fornecedores, também é preciso ter em conta que essas modificações não se verificaram só para um lado. E, portanto, modificar o contrato a favor de um dos lados é, como eu usava há pouco o exemplo, do puxar a manta curta. Ou seja, se desequilibra ou se reequilibra a favor de um dos lados, está-se a desequilibrar em benefício do outro. E, portanto, só a análise do caso concreto, só situações em que, por força de factos, como seja a inflação normal, eu penso que não é razão suficiente
para justificar a modificação de contratos. A inflação é um fenómeno expectável. Já a inflação extraordinária, como aquela que se viveu em consequência da guerra da Ucrânia, poderá justificar. Mas atenção a isto que eu digo. É necessário ter em conta que modificar o contrato, modificar cláusulas do contrato, suprimir cláusulas do contrato, para favorecer uma parte que se diz lesada com a alteração das circunstâncias, pode provocar uma lesão de sinal simétrico. E, portanto, nessa medida, deve muito bem, perante o caso concreto, verificar se se justifica que a alteração das circunstâncias, motivadas por uma revolução, por uma descolonização, por uma crise económica mundial, por uma pandemia Covid-19 ou pela inflação, se a modificação do contrato não é de molde a criar um desequilíbrio em detrimento, em prejuízo da outra parte. A ideia é que com a alteração se equilibre, não que se passe a ter um desequilíbrio de sinal oposto. Não sei se esclareci a sua questão. Esclareceu, professor. Eu estava-me a recordar que a única vez, a única não, sim, a única antes das crises que o nosso Supremo Tribunal de Justiça tinha aplicado esta mesma cláusula foi a respeito dos juros das letras e livranças em 1983 ou 84, em que afirmou que a hiperinflação que na altura tínhamos, e não era uma hiperinflação nada comparado à experiência que o professor Fernando Falcão e os seus compatriotas brasileiros tiveram em algum momento. Estávamos a Mas falar ainda de eram 20 os e poucos por cento. 30%, tanto Sim, quanto 20 e poucos por cento, no máximo 30%. A verdade é que o Supremo foi das poucas vezes que entendeu que isto era relevante. E eu, enfim, lembrei-me disso mesmo, e lembrei-me, e ao ouvir as palavras do professor Fernando Falcão, a ideia seria, a partir de quando? A partir de quando qual é o grão de areia que faz qual é o grão de areia que transforma enfim, um bocado de areia num monte de areia, Eu não é? responderia que é aquele que provoca um desequilíbrio que não seja aceitável, considerando as circunstâncias em que ambas as partes, isto é muito importante, em que ambas as partes assentaram a decisão de contratar. Portanto, eu diria que uma inflação como a que temos hoje em dia, provocada pela guerra, não é suficiente para provocar. Agora, se não tenho um metro, não tenho uma fita, Pois, é mesmo isso. metro para dizer a Professor partir Fernando de Falcão, quantos por diga-nos cento sua é. justiça. Obrigado, professor. Professor Fernando Falcão, diga-nos também de sua justiça. Olha, curiosamente eu vi aqui atentamente a colocação do professor Alberto, e eu concordo com ele. A nossa teoria da imprevisão exige a concomitância dessa vantagem para uma parte e, ao mesmo tempo, prejuízo para outra parte. Então, eu me recordei agora de um fato que ocorre com nossos vizinhos na Argentina, muito curioso. A Argentina elegeu o presidente Milei, um presidente que desde a campanha já anunciava que faria cortes severos nos gastos públicos e que iria diminuir substancialmente os recursos financeiros para o financiamento de políticas públicas. E o fato é que a Argentina hoje teve um agravamento substancial de uma crise econômica que já se arrasta por décadas. A pergunta seria: poderia hoje, nesse contexto político argentino, o contratante pedir a incidência dessa teoria com base num fato que já era previsível? Para os argentinos, isso já vinha sendo anunciado desde a campanha eleitoral. Então, não foi surpresa saber que a ideologia do presidente Milei mudaria por completo a economia argentina. Percebam, no exemplo que eu dei aqui na nossa experiência brasileira, nós tivemos abruptamente uma mudança na política cambial, que foi decidida nos gabinetes e talvez pela repercussão que traria na economia, foi mantida em sigilo até o dia do seu anúncio. Eu vejo aí, sim, o fato extraordinário e imprevisível que legitima essa incidência da teoria da revisão, da teoria da imprevisão aí nos contratos. Como o professor Alberto falou, essa inflação, para que ela tenha o condão de legitimar
a intervenção estatal no sentido de mudar o ajuste, eu entendo, ela deve ser extraordinária, ela deve ser imprevisível, e isso observada sob a métrica, sob a lógica do homem comum. Eu peço licença aos colegas rapidamente aqui, só para ler um trecho de uma decisão do nosso Superior Tribunal de Justiça, é uma decisão relativamente recente de 2023, que tem um posicionamento muito semelhante a esse precedente que o professor Alberto mencionou aí do Supremo Tribunal de Justiça de vocês. A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar ao máximo a saúde e a vida de pessoas. Nesse contexto, entes da federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, o lockdown, bem como a suspensão do transporte público e coletivo de passageiros, tanto a nível intermunicipal quanto na seara internacional. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade e extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende sempre da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial. Trocando em miúdos, da mesma maneira que entendeu a Suprema Corte Portuguesa, aqui também é preciso que a circunstância seja analisada em cada caso concreto. Obrigado, professor Fernando Falcão. Obrigado, professor Alberto Saimel. E eu pergunto se algum dos intervenientes quer formular então alguma outra questão, enfim, aos nossos convidados, os professores Alberto Saimel e Fernando Falcão. Enquanto vamos dando tempo aos nossos aos participantes, no sentido de colocarem as questões, eu quero dar nota da presença, que me apraz registar, do Dr. Ngola Andrade, que nos ouve de Luanda, do Dr. António Chipucua, que nos ouve de Porto Ambuim, da doutora Auriana, que nos ouve de Porto Ambuim também. Dar nota também de que o Facebook continua aqui em alta. Um agradecimento ao Dr. Paulo Teixeira, Maria Alves, José Júlio Henriques, Ana Medeiros, Ana Gomes, Ana Carla Abreu, Ana Paula Cruz. E agora sim passo a palavra novamente ao Dr. Silva Cordeiro. E, na verdade, continuamos sem ter nenhuma questão e, portanto, sendo assim, Se eu me fico permites, doutor, dá-me licença. Diga, professor. Lembrei-me, entretanto, de outro exemplo que me parece relevante, que foi precisamente na pandemia Covid-19, as companhias de seguros invocaram uma alteração das circunstâncias para não pagar seguros de doença em consequência da pandemia Covid-19, porque o recrudescimento, a disseminação da pandemia fez com que houve um recurso maciço aos contratos de seguro de saúde das companhias de seguro. E as companhias de seguro invocaram, não, a alteração das circunstâncias, os contratos celebrados com os segurados não cobriam a imprevisibilidade de uma situação como a pandemia Covid-19. E, portanto, os nossos seguros de saúde não cobrem doenças resultantes da pandemia. Esta doutrina foi muito discutida, foi muito debatida nos tribunais. Eu tendo a crer que, e aqui temos um exemplo mais do que pode acontecer, ou seja, a pandemia Covid-19 alterou as circunstâncias, não foi só para os segurados, foi também para as companhias de seguro e, portanto, alterou a circunstância para ambos. Será exigível que as companhias de seguro cumpram os contratos, apesar do caráter extraordinário da pandemia?
será justificado que paguem os seguros? Bem, eu concluiria dizendo o seguinte: pode exigir-se a resolução ou modificação do contrato quando o modelo contratual alcançado pelas partes entre em crise, desequilibrando-se face às novas circunstâncias vigentes no caso concreto, em colisão com o que seria exigível das partes vinculadas pelos ditames da boa-fé, devendo repor-se o que é equitativo naquele caso concreto. Era esta a formulação que eu consideraria final sobre o que pode ou não, qual é realmente o grão de areia que faz o monte desabar. Obrigado, professor, por mais esta reflexão que aqui partilhou connosco. E eu pergunto ao professor Fernando Falcão se, de modo idêntico, tem mais alguma questão ou alguma experiência, nomeadamente dos tribunais e das academias brasileiras, que são sempre muitíssimo, são terrenos muitíssimo férteis. A vossa nata jurídica normalmente brinda-nos com algumas das melhores pérolas escritas em português e por isso lhe pergunto se tem algo mais a acrescentar àquilo que também que já connosco já partilhou. Professor Silva Cordeiro, se é bem verdade que os momentos de crise são celeiros férteis para as inovações, eu posso dizer que aqui nós vivemos em crises permanentes, talvez por isso a gente seja tão desafiado a apresentar inovações, né? Uma das discussões mais curiosas sobre a teoria da imprevisão foi a discussão sobre a obrigatoriedade de lojistas de shopping centers de pagarem as suas prestações condominiais. Isso acontece no mundo inteiro. A prestação a que se obriga o lojista do shopping center costuma ser muito mais cara do que, por exemplo, de alguém que tem uma loja na rua. E por que a prestação do contrato de shopping center é tão mais cara? Porque embutido no valor dessa prestação não está apenas o direito de uso do espaço físico, mas uma série de medidas implementadas pelo empreendedor de shopping center para possibilitar a convergência de público para aquele estabelecimento. Então, os shoppings fazem promoções, na época do inverno eles disponibilizam ringues de patinação no gelo, fazem exposições de cachorros exóticos, de flores, enfim, de parque de dinossauros, né, para atrair a clientela. Acontece que durante o período pandêmico, em que se estabeleceu entre nós aqui o lockdown, os shoppings recusavam a diminuir o valor das suas prestações. E foi preciso que os lojistas reunidos em associações demandassem em juízo a revisão desses contratos, e a lógica era muito simples. Como posso eu, lojista, ser obrigado a pagar aquela prestação regular do contrato se eu não tenho todas aquelas vantagens que estavam embutidas no pagamento do preço? A observação de professor Alberto de Samello sobre a também modificação da condição econômica dos planos de saúde me trouxe uma reflexão agora aqui também. Os shoppings também tiveram uma mudança abrupta no seu faturamento em razão dessa restrição à liberdade de locomoção. Acontece que, associado a isso, houve, e essa foi a grande discussão nos tribunais, a demonstração de que eles passaram a economizar muito em razão do fechamento de suas unidades. Imagine o consumo de energia elétrica de um shopping center em pleno funcionamento e quanto isso foi reduzido, assim como insumos de material de limpeza, de material de expediente. Enfim, essa é uma discussão absolutamente fértil, e se é bem verdade que a pandemia foi um fato que se abateu sobre a humanidade, que trouxe reflexos terríveis, mas sob a perspectiva da discussão do direito, foi um momento muito interessante para que a gente pudesse aperfeiçoar esses institutos, aplicando-os aí no caso concreto. Muito obrigado, professor Fernando Falcão. E eu julgo que, nesse caso, cumpre-me agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade, agradecer e agradecer a generosidade com que foi feito
porquanto não tenho nenhuma dúvida que qualquer uma das intervenções, pelo seu conteúdo, pela sua densidade, levou muito tempo a preparar e por isso resta-me agradecer e com isto passar a palavra à doutora Carla Silva e Cunha para o encerramento. Muito obrigado a todos os que nos viram aqui e os que nos viram no Facebook. Muito obrigado. Foi um momento de excelência, um momento absolutamente a rever. Temos aqui dois professores que nos ensinaram imenso e creio eu que as questões vão aparecer mais tarde ou mais cedo e nós teremos que repetir este tema, porque depois é assim, depois pedem-nos para repetir os temas. E assim faremos. Contaremos novamente com o professor Fernando Falcão e com o professor Alberto Saimel, que é sempre um gosto, será sempre um gosto recebê-los aqui no nosso espaço. Deixem-me agradecer a presença de São Tomé e Príncipe, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Estamos tão longe, parece que estamos tão longe uns dos outros, mas ao fim e ao cabo estamos tão perto e podemos fazer estas parcerias com tanta facilidade. Agora sim, vamos terminar, mas antes temos necessariamente que agradecer a todos aqueles que estiveram online connosco. Um agradecimento muito especial aos companheiros Jorge Manuel Azevedo e Ana Vieira do Rotary Club de Albufeira. Outro agradecimento também é devido aos associados da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, o que fazemos sempre e obviamente na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. Informo ainda que todas as conferências organizadas pela Associação e pelo Rotary estão disponíveis através do canal YouTube e da página de Facebook da Associação. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Voltaremos a ver-nos em breve, muito em breve, já no mês que vem. Rapidamente lançarei as novidades. Continuação de boa tarde, saúde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a todos. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Professor Falcão, Boa obrigado. noite a todos. Obrigada, Angola. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Beatriz. Obrigada, doutor José Eduardo. Obrigada do fundo do coração. Estamos juntos sempre. Estamos juntos. Ana Vieira, Jorge Azevedo, Silva Cordeiro. Obrigada. José Eduardo, obrigada do fundo do coração. Estamos mesmo. Obrigado. Obrigada aos alunos do ISUP, obrigada aos alunos do ISMAT, é sempre um gosto estar convosco. Vamos terminar esta sessão. Obrigada a todos. Obrigada. Beijinhos. Obrigada.